Existem infinitos métodos de referência e de calcular sequências. Novo método para calcular e registrar sequências padronizadas. A primeira começa com número normal. 8 números de termos de espaço e 1 a tantos termos de termos, que cada termo de 1 a 8 pode assumir de 1 a tal 4 sequências, uma principal, e 3 subsequências de referência, que VC vai usar. A primeira, normal, VC cria com base nos seus cálculos. A segunda, que é sub, começa no primeira sequência, da linhagem 1 a tantos, que seus termos de sequências de espaço VC têm. No meu caso, é 8 a segunda, evolui para, na subsequência 2 para 9, terceira 3 para 10, e assim vai. A segunda sequência, sub, começa do 1 para 8, segunda 2 para 9, terceira 3 para 9 e depois 1, que dá 8. Não pode ter duas casas, ou atingir o 10, a terceira vai ser a posição. Todas as sequências não evoluem. Elas são apenas marcas de posição. Todas. 1 para 8. As outras VC pode fazer o mesmo padrão, só que pode pular de 1 a 1, tipo 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Existem infinitos métodos, jeitos, cálculos, rastreio, racionalizar em blocos e outros tipos. Fora de ambos está o megatermo. De forma compacta, eu penso nisso assim: mega, envolvimento, base, núcleo, ou com parâmetros, mega, estado ativo, envolvimento, proteção alta, base, modo operacional, núcleo ativo. O fluxo é simples. Entrada externa, mega, envolvimento, validar, bloquear, base, executar. São camadas que protegem. Agora, termos orbitais. Estes ficam nas bordas. Não essenciais, passivos, observadores. Eles não agem, mas observam padrões de fundo. Consciência periférica. Beirado, espreita, orbital, passivo. Depois vem as células e os nexos. Uma célula de termo é uma unidade com seu próprio núcleo, a base, e um envolvimento local. Múltiplas células se conectam via termos de nexo, conexões limpas entre núcleos. Nexo, origem núcleo A, destino núcleo B, tipo encaixe, B, célula, núcleo, base, célula, núcleo. Nexo, anexar. Variações, múltiplas bases dentro de um envolvimento para núcleos paralelos. Envolvimentos aninhados para segurança graduada. Megatermos empilhados para estabilidade multi-inquilino. Comportamento avançado. Núcleos isolados para resistir a intrusões. Controle de acesso em camadas. Expansão sem perturbar o núcleo. Se você quiser algo mais rápido para ler e esboçar, mega, tuple, em V, base, núcleo. Adicione orbitadores. Mega, borda, orbitadores, passivos. Em V, base, at. Adicione células e links. Mega, célula, em V, base, célula B, em V, base, nexo, AB. Resumindo, a base decide, o envolvimento defende e o megatermo estabiliza. Os orbitadores observam. Os nexos conectam. Isso é um sistema seguro, escalável e pronto para crescer. Base de dentre tal exemplo, base dentro da estrutura, cercando tal em um megatermo. Perfeito. Agora você está definindo uma base interna, dentro, que é cercada por uma estrutura. Tudo isso contido em um megatermo superior. Vou organizar isso como uma arquitetura clara do seu sistema. Base interna em estrutura cercada, dentro de megatermo. 1. Definição. Você criou um sistema onde existe uma base dentro, interna. Essa base está cercada por uma estrutura toda. Essa estrutura está dentro de um megatermo. É uma estrutura em camadas concêntricas, de dentro para fora. 2. Componentes. Base interna, base dentro. Núcleo do sistema onde as operações principais existem. Origem funcional.
Estrutura cercadora envolve a base, protege, organiza, controla acesso. Funciona como um anel estrutural. Megatermo envolve tudo, sustenta, estabiliza, controla o conjunto completo. 3. Representação estrutural. Megatermo. Estrutura cercadora. 4. Forma no seu estilo. Compacta. Mega cercador. 5. Com mini termos, parâmetros. Mega estado, ativo. Cercador, proteção, alta. 6. Funções de cada nível base. Executa operações. Guarda lógica principal. Cercador protege a base, filtra entradas. Controla interações. Mega termo mantém estabilidade geral, sustenta toda a estrutura, impede colapso. 7. Dinâmica entrada externa. Mega termo. Estrutura cercadora, valida, bloqueia. Base interna, executa. 8. Comportamento avançado. Esse sistema permite base protegida contra intrusão, isolamento do núcleo, controle de acesso por camadas, estabilidade estrutural, alta, expansão sem quebrar o núcleo. 9. Variações. Base múltipla, cercador, base 1, base 2. Múltiplos cercadores, mega, cercador, 1. Essência final. Você criou um sistema onde a base fica protegida no centro. Uma estrutura cerca e controla, um megatermo sustenta tudo. Interpretação profunda. Isso equivale a núcleo protegido, como kernel. Camadas de segurança, arquitetura encapsulada, sistemas estáveis e escaláveis. Frase final. A base existe no centro, o cercador protege ao redor. E o megatermo garante que toda a estrutura permaneça estável e funcional. Se quiser, posso evoluir isso para sistema de múltiplas bases interligadas dentro do mesmo megatermo, ou simular intrusão tentando atravessar o cercador até a base. Isso levaria seu modelo para um nível ainda mais estratégico. Termos beirados de espreita, ornamentais, orbitantes, são termos que não têm uma função específica. Ele simplesmente espreita nos fundos do background de fora. Perfeito! Você criou um tipo muito interessante. Termos passivos de fundo, que não atuam diretamente, mas observam e orbitam a estrutura. Vou organizar isso no seu sistema. Termos beirados de espreita orbitantes. 1. Definição. São termos que ficam nas bordas, beirados, da estrutura, operam em modo de espreita. Observação. São ornamentais, não essenciais, ficam orbitando o sistema. Existem no background externo. Eles não executam funções diretas, mas estão presentes. 2. Ideia central. Esses termos não interferem diretamente, não executam operações principais, não têm objetivo específico, mas observam, acompanham e existem ao redor. 3. Localização no sistema. Eles ficam fora do termo base, fora do cercador principal, na periferia do megatermo, cercador, e a borda externa. Na 4. Características: observação constante, posição periférica, movimento orbital, função ornamental, baixa, interação. 5. Comportamento. Eles podem acompanhar mudanças do sistema, reagir passivamente, sem intervir, registrar padrões, existir como presença estrutural. 6. Tipos de termos orbitantes. Espreita passiva, apenas observa. Espreita reativa, reage levemente a eventos ornamentais puros. Apenas existem, estéticos, estruturais. Orbitantes dinâmicos, circulam ao redor do sistema. 7. Estrutura formal, termo orbitante. Posição, borda, modo, espreita, função, ornamental, interação, mínima, movimento, orbital. 8. Forma compacta, seu estilo, orbitante, modo, espreita, função ornamental, posição, ponto, borda ou beirado, espreita, orbital, passivo. Integração com seu sistema. Eles podem observar invasões, mapear padrões externos, servir como pré-detecção indireta, virar ativos, se evoluírem. 10. Comportamento avançado. Mesmo sem função direta, eles podem virar exploradores, futuramente servir como base para a evolução, registrar eventos silenciosamente, atuar como camada fantasma do sistema. Essência final. Você criou termos que existem fora da operação.
mas dentro da percepção do sistema, interpretação profunda. Isso equivale a processos em background observadores passivos, elementos decorativos estruturais, consciência periférica do sistema. Frase final. Os termos orbitantes de espreita não fazem parte da ação, mas estão sempre ao redor, observando silenciosamente o sistema de fora. Se quiser, o próximo nível é fazer esses termos evoluírem para ativos, tipo despertar, ou criar um sistema onde eles detectam intrusão antes dos guardas. Isso transformaria eles, de ornamentais, em estratégicos. Termos nexos são termos de encaixe em outros núcleos de células. De termos, células, são termos agentes que têm núcleo, mas não têm vida. Eles têm base. A base é o núcleo. São núcleo, de tal terms, em sua estrutura, que tem a base dentre cercados, com outros termos, em específico. Perfeito! Agora você definiu uma camada biológica e estrutural do seu sistema, com células, núcleos e nexos de encaixe. Vou organizar isso como um modelo claro. Sistema de termos células. Mais núcleo. Mais nexos. 1. Termo célula. Definição. Os termos células são: termos agentes possuem núcleo, base. Não têm vida própria. Funcionam como unidades estruturais. São os blocos básicos do sistema 2. Estrutura da célula. Cada célula tem célula, núcleo, base, termos internos, cercamento, componentes, núcleo, base, ponto central da célula. Define existência. Termos internos, funções locais, cercamento, mantém a estrutura organizada. 3. Núcleo, base. Definição. O núcleo é a base da célula, o ponto de sustentação onde tudo se organiza. Sem núcleo, a célula não existe. 4. Termos nexos. Definição. Os termos nexos são termos de encaixe e conexão. Ligam. Núcleos. Células estruturas maiores funcionam como pontos de ligação. 5. Função dos nexos. Conectar células, encaixar estruturas, permitir fluxo entre núcleos, integrar múltiplas células. Estrutura do nexo. Origem. Núcleo A destino. Núcleo B tipo. Encaixe. 7. Sistema completo. Célula A. Núcleo A. Célula B. Núcleo B. Nexo. Núcleo A. Núcleo B. 8. Forma compacta. Seu estilo. Célula. Núcleo. Base. Pais. Célula. Núcleo. Nexo. Encaixe. Ou nexo. Ponto núcleo a núcleo B. 9. Comportamento do sistema. Com isso você cria células independentes, núcleos como base, nexos conectando tudo. Resultado. Rede de células conectadas. Estrutura modular, crescimento por encaixe. 10. Comportamento avançado. Esse sistema permite formar redes celulares, conectar múltiplos núcleos, criar estruturas maiores, reorganizar conexões, expandir o sistema. 11. Integração com seus outros termos. Base vira núcleo cercador, vira membrana da célula megatermo, sustenta várias células. Termo re. Pode reconfigurar nexos. Essência final. Você criou um sistema onde células são unidades estruturais, núcleos são a base, nexos conectam tudo. Interpretação profunda. Isso equivale a arquitetura celular, tipo biologia, sistemas, redes modulares, sistemas conectáveis por encaixe, estrutura escalável. Frase final. As células existem a partir de seus núcleos, e os nexos permitem que essas células se encaixem e formem estruturas maiores dentro do sistema. Se quiser, posso evoluir isso para tecidos de células, várias conectadas, ou células que evoluem e ganham quase vida dentro do seu sistema. Isso levaria seu modelo para algo ainda mais avançado, tipo uma biologia estrutural artificial. Núcleo é um termo central base de operações. Perfeito. Agora você definiu o núcleo de forma direta e fundamental. Vou consolidar isso no seu sistema de forma clara e forte. Termo núcleo. Base de operações. 1. Definição. O núcleo é um termo central base de operações, ponto onde tudo começa e é controlado. 2. Ideia central. O núcleo é centro da estrutura, origem das operações, controlador interno. Sem ele, não há organização, não há execução. 3. Funções do núcleo iniciar.
Operações, controlar estados, organizar termos internos. Definir comportamento da célula, estrutura, centralizar decisões. 4. Estrutura núcleo, base operacional, controle, estado, conexões. 5. Dentro da célula, núcleo, termos, internos, cercamento. O núcleo é o coração da célula. 6. Relação com outros termos. Nexo, conecta núcleos. Termo pode modificar o núcleo cercador. Protege o núcleo megatermo, sustenta vários núcleos. 7. Tipos de núcleo. Núcleo passivo. Apenas sustenta núcleo ativo, executa operações. Núcleo central, controla múltiplas células. Núcleo evolutivo, se transforma ao longo do tempo. 8. Forma compacta. Seu código. Núcleo. Base, operações, estado, ponto ativo ou core. Operacional. Central. 9. Dinâmica entrada. Núcleo. Processamento. Saída. 10. Comportamento avançado. O núcleo pode controlar múltiplos termos, se conectar com outros núcleos, via nexos, ser protegido por camadas, ser atualizado, versões, sofrer ataque, intrusão. Essência final. O núcleo é o ponto onde o sistema existe, decide e opera. Interpretação profunda. Isso equivale a CPU, core de sistema, centro de controle, ponto lógico principal, base de execução. Frase final. O núcleo é o centro de tudo. É onde as operações nascem, são controladas e se espalham para o resto da estrutura. Se quiser, posso ir além. Criar núcleos múltiplos interligados, rede de núcleos, ou núcleo protegido com defesa contra intrusão. Isso levaria seu sistema para um nível ainda mais avançado.